Os anos 90 foi claramente uma época de ouro do rock, com inúmeras bandas alçando altos voos no mundo da música e tantas outras que, apesar de não voar tão alto, conseguiram pegar um bom público. Mas é inquestionável que nos anos 90 só tocavam na MTV basicamente 3 bandas: Guns N' Roses, Nirvana e Pearl Jam. E esse é um fato. No entanto, há um tempo atrás, enquanto estava fazendo o roteiro de um vídeo do canal, me veio uma questão. Quem dominou os anos 90 no mundo do rock? Claramente, esse será um vídeo expondo algumas opiniões, mas mostrando fatos e dados, e obviamente todo mundo está livre para expor a sua opinião nos comentários, a fim de contribuir. Enfim, bora lá! Os anos 70 e 80 foi uma época em que a tendência que se via na cena do rock eram homens se vestindo de mulher, muitas vezes de forma bizonha, como Twisted Sister ou Kiss, e realizando o que se chamava de glam metal, ou para outros, metal farofa, com suas músicas altamente sintetizadas, muito pelo fato de o pop e o new wave estarem em grande evidência na época. Então, eles meio que faziam isso para conseguir pegar um público não tão hardcore assim. Mas um dia na MTV, em meados dos anos 80, estreou um vídeo de um jovem de flanela e longos cabelos ruivos e um graveto na boca descendo do ônibus, com um riff de abertura que com certeza iria ficar marcado na história. E para os amantes do rock, arrepia só de lembrar. No caso, estamos falando de Welcome to the Jungle. E esse videoclipe foi um majestoso chute na porta da banda Guns N' Roses no mundo da música, principalmente no mundo do rock. A música que mostrou ao mundo que ali tinha uma banda de rock nova, diferente e, consequentemente, iniciou um surto coletivo, pois eles sabiam que haviam acabado de receber o próximo grande presente da música. E todos nós gostamos de novidade, somos movidos por isso. O grunge, de certa forma, teve seu boom muito por causa disso. Claro que eu tô sendo um pouco simplista nesse caso, mas não pretendo contar a história do movimento aqui, pois já falei sobre em um vídeo no canal. Mas o som agressivo do Guns destoava muito do que tinha na época. Isso foi um fator marcante para o seu sucesso. Novamente, em uma era apenas de música glam, o Guns basicamente chacoalhou seu público com seu som até então considerado agressivo. As pessoas foram à loucura. O álbum Appetite of Destruction do Guns N' Roses, lançado em julho de 1987, vendeu mais de 30 milhões de cópias pelo mundo, foi aclamado pela crítica e considerado como um dos melhores álbuns dos anos 80. A revista Rolling Stones apontou Appetite of Destruction como o 27º melhor álbum dos anos 80. E em 2003, o colocou na 61ª posição na lista dos 500 melhores álbuns da história. E a Acclaimed Music o apontou como 61º melhor álbum de todos os tempos. Foi surreal o sucesso da banda, tanto que Arnold Schwarzenegger fez questão de ter a banda como trilha de seu filme Terminator 2 ou Exterminador do Futuro 2. Mas como eu disse no vídeo sobre o grunge, os anos 80 já estava tendo uma revolução num canto não tão visitado nos Estados Unidos, mas que com o surgimento de uma banda, iria virar o país do avesso. No caso, estamos falando de um outro cara de flanela, que seria o Kurt, do Nirvana. O grunge já estava tendo uma visibilidade bem boa por causa do Soundgarden e Alice in Chains. E apesar disso, o primeiro disco do Nirvana, chamado Bleach, teve um sucesso bem tímido, mas sendo reconhecido na área de Seattle. E no disco seguinte, chamado Nevermind, foi outra história. Um sucesso astronômico. Foi tão surreal que desbancou Michael Jackson, vendendo aproximadamente 35 milhões de cópias, e em semanas estava em primeiro no ranking da Billboard, se mantendo por mais de 350 semanas nesse mesmo ranking, e se tornando o 8º álbum com maior tempo no ranking da Billboard. E não importava o horário, se sintonizasse na MTV, estaria lá, a banda cantando Smell Like Teen Spirit. O Nirvana foi tão emblemático que, apesar do grunge ter sua história começado no início dos anos 80, o garoto propaganda do movimento só iria aparecer mais de 10 anos depois. Sendo Kurt o rosto do movimento e todo mundo queria se vestir como ele, de repente todos estavam se vestindo como um lenhador nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, iria surgir uma outra banda, que é uma das poucas do movimento que existe até os tempos atuais. No caso, me refiro ao Pearl Jam. A banda de Seattle
lança em agosto de 1991 o álbum Ten, que inicialmente foi um tanto tímido nas vendas. Mas após o Nevermind, lançado um mês depois, o álbum do Pearl Jam acabou ganhando muita popularidade, consequentemente até mais do que o álbum do Nirvana em fevereiro de 93, vendendo mais de 13 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. O álbum não foi apenas um sucesso comercial, mas também crítico, sendo certificado 13 vezes platina pela Recording Industry Association of America. Foi incluído na lista da revista Time dos 100 melhores álbuns de todos os tempos. A Rolling Stone o classificou em 209º lugar em sua lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos e ficou em segundo lugar na Billboard, apenas atrás do Nevermind do Nirvana. Aí entra uma das questões que eu tive pensando. Uma banda ofuscava outra em algum detalhe. O Guns teve seu surgimento e ascensão meteórica, que em 91 foi ofuscado pelo disco do Nirvana, isso mesmo, com Use Your Illusion, sendo lançado em setembro de 91, poucos dias antes de Nevermind, e Nevermind sendo ofuscado pelo disco do Ten. Isso que eu nem mencionei que o The Black Album do Metallica, que foi lançado em agosto de 91 e vendeu mais de 17 milhões de cópias só nos States e mais de 30 milhões pelo mundo afora, foi certificado 16 vezes pela RIAA, a Recording Industry Association of America, ficando em primeiro lugar em 8 países. Mas, em 92, num festival chamado Monster of Rock, teria a apresentação do Metallica e do Guns, e curiosamente o Metallica abriu o dia, mesmo contra gosto, pois, como eu disse antes, eles tinham acabado de lançar o conhecido The Black Album, e alguém do calibre do Metallica não costumava abrir evento algum, mas aconteceu, e sendo o Guns o que finalizou. Entretanto, esse festival foi bem conturbado. Um outro dia eu posso contar sobre esse evento. De qualquer forma, as 4 bandas eram como os 4 mosqueteiros do rock dos Estados Unidos, e que, curiosamente, os 4 discos têm em seu lançamento uma janela de aproximadamente um mês de diferença entre elas, e tendo em seus discos grandes sucessos da banda. Eu não tô querendo falar que uma banda era melhor que a outra, até porque, se pensar bem, elas são de gêneros diferentes, mas o intuito do questionamento seria quem foi mais relevante para o rock nos anos 90. Se você tiver uma ideia da resposta, escreve nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal também, para no futuro você receber novos vídeos. Para mais vídeos sobre eventos e música, deixa seu like e se inscreve no canal. Até mais!